Agradeço a organização do evento pelo convite para participar desse painel. Pretendo fazer uma abordagem acadêmica desse tema que está ilustrado no título dessa apresentação. Posso parecer trazendo uma abordagem contracultural e, se assim parecer, talvez é porque eu considero ela importante para o contexto em que vivemos hoje. Pretendo, nos 20 minutos, abordar essas 3 sessões. Inicialmente, uma avaliação, um comentário sobre prioridades, quando vemos o tema sendo discutido em público, como, por exemplo, num evento como esse. Para ilustrar do que eu estou falando, eu trago à atenção de vocês um relatório que saiu essa semana. No começo dessa semana circulou na lista da Comunidade de Segurança da Informação o link para esse relatório da Trendnickel. Basicamente, ele chama a atenção para o fato de que o Brasil, já foi citado de manhã nos painéis, está subindo no ranking daqueles países de onde se originam cada vez mais ataques cibernéticos. O que me chama a atenção nesse trecho que eu cortei do relatório, da página 4, dessa série econômica que procura mostrar o impacto econômico do crime cibernético no mundo, é que essa série que analisa o cibercrime a partir de uma classificação de origem já está na sua 3ª edição, sendo as 2 primeiras a respeito da China e da Rússia. E me chama a atenção o fato de que agora, no 3º, o Brasil, fica faltando a Índia como próximo foco de uma análise detalhada de origem de crimes cibernéticos, para mostrar o crescimento nesses países que compõem o BRIC. E talvez não seja por coincidência esse foco nos países do BRIC, e eu vou querer mostrar isso para vocês ao longo da apresentação. Outra coisa que chama a atenção na mesma página, onde o parágrafo está destacado na vertical que inicia essa página, ele chama atenção para o fato de que está havendo uma deflação no mercado terceirizado de fornecimento de ferramentas de ataque. Funciona como uma espécie de leilão reverso, né? Que as ferramentas estão ficando mais baratas e mais acessíveis, mais amigáveis para os script kidders. Outro assunto de uma das apresentações da manhã. Entretanto, o que ficou de fora dessa análise, além de outros países que estão à frente no ranking de origem de crime cibernético, é o fato de que o segmento mais sofisticado da terceirização de ferramentas de ataque cibernético, que é o mercado do Zero Day Exploit, sequer é citado nesse relatório. E esse está, ao contrário, cada vez mais inflacionado por uma demanda ilimitada de agências de 3 letras que compram, em média, $100 mil cada exploit útil, segundo a avaliação deles. Né? Então, a nata do mercado, ao contrário do que diz o relatório, está se tornando mais cara, mais sofisticada, portanto, mais celere. Então, e a Índia? Por curiosidade, eu fui pesquisar o que está rolando de comentário na Índia sobre a situação da segurança cibernética na Índia. E colhi essa matéria de um site especializado em informática que encaixou como uma luva no que eu queria posturar para uma apresentação aqui. Ali nós temos um evento como esse, em que o ministro das Telecomunicações é convidado e ele faz uma apresentação na qual os jornalistas dão destaque a esse comentário dele, que ataque cibernético é uma coisa muito séria que pode completamente imobilizar a infraestrutura financeira e a infraestrutura de informação. Ao que eu saiba, isso ainda não aconteceu, nem na Índia, nem em nenhum outro país importante do capitalismo. Bloqueio por mais de um dia, por uma semana, de toda a infraestrutura de telecomunicações, até onde eu sei, já ocorreu em contexto de guerra cibernética, na Geórgia em 2008, e em alguns países onde alguns testes de campo estão sendo feitos
para a infraestrutura tecnológica para esse tipo de ataque de bloqueio. Mas não na Índia, ou em um dos países do BRICS, ou do núcleo central do capitalismo contemporâneo, que eu saiba. E a análise do ministro vai além. Atribui essa exposição inaceitável a risco, a incompetência e falta de recursos do governo indiano. Então, como é que eu interpreto esse destaque nessa matéria que é de outubro desse ano? A minha interpretação como analista da guerra cibernética do ponto de vista geopolítico, de quem procura estudar a interface da minha ciência, que é a da computação, com análise sociológica da tecnologia, isso serve, ou tem como propósito, essa declaração, ou como um aviso de uma operação psicológica, no jargão dos aparelhos de inteligência, chamada de PSYOP, em inglês, né? Ou uma ameaça de alguém que está plantado como ministro dentro do governo para posicionar os agentes políticos na Índia a respeito do que está por vir, ou o que pode vir, conforme o jogo de poder dentro do Estado não se desenvolva ao interesse de quem está nesse cargo de ministro das comunicações no momento. Ou alguma outra hipótese para essa declaração pode ser, mas vou retroceder um pouco no tempo e mostrar para vocês uma matéria distribuída pela Reuters em 2011, época em que a China era pintada e publicamente execrada como vilã do cibercrime e da guerra cibernética por estar puxando o trem, né? Sendo o protagonista principal nesse fronte. De fato, se analisarmos a evolução tecnológica das Forças Armadas chinesas, podemos concluir ou inferir que eles foram bem eficientes na espionagem industrial sobre a indústria armamentista americana e souberam evitar os erros cometidos nos grandes projetos de desenvolvimento de novas armas, que incluem bastante tecnologia digital, como, por exemplo, o F-35, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é colocar em dúvida o que a Reuters está destacando aí, né? O que eu quero colocar para vocês é que essa matéria que a Reuters distribuiu sintetiza da melhor maneira que eu consegui encontrar até hoje de que estamos falando quando falamos de ciberguerra. Tem pelo menos um militar na última fila ali, né? Talvez seja útil eu continuar nessa toada. Assim como a guerra nuclear era a guerra estratégica da era industrial, a ciberguerra é a guerra estratégica da era da informação. Se tornou uma forma de batalha massivamente destrutiva que diz respeito à vida e morte de nações. Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, que está ativa não apenas em conflitos e guerras convencionais, mas também se deflagra em atividades diárias de natureza política, econômica, militar, cultural e científica. Os alvos da guerra psicológica na internet já mudou, não é mais guerra cibernética, agora é guerra psicológica na internet. Porque, ao meu entender, essa passagem aí, separada por 3 pontos, destaca o fronte decisivo da guerra cibernética, a mente das pessoas. Se expandiram da esfera militar para a esfera pública. Nenhuma nação ou força armada pode ficar passiva e se prepara para lutar a guerra da internet. Bem, isso foi na época em que a China estava sendo pintada como grande vilã da guerra cibernética. Okay? Pouco depois, esse posto foi ultrapassado no imaginário popular, com a manipulação e o alinhamento automático do quarto poder, a indústria da mídia corporativa, né, foi ultrapassado pela Rússia, que agora é a grande vilã. Então, sobre a demonização da Rússia como responsável pela corrida armamentista na guerra cibernética e pelas consequências dessa corrida, eu destaco essa matéria aqui, ela é de agosto, que circulou também na lista da comunidade de segurança, o link para ela, afirmando que tem uma quadrilha russa que conseguiu amealhar 1 bilhão de senhas na internet. Isso é o New York Times. E a única fonte para essa matéria é uma empresa chamada Hold, que é uma empresa de um cara só, de um
ucraniano que fala russo está nos Estados Unidos ganhando dólares, cobrando para dizer se a senha de quem paga ele está entre as que foram roubadas. Ninguém riu, né? Bem, guerra cibernética. O que é isso? Como é travado? Minha abordagem acadêmica para a guerra cibernética é configurável ou interpretável como parte da evolução da ciência da computação e da própria informática. Eu vejo a guerra cibernética como uma espécie de contra-revolução digital que tem como paradigma como é possível que a virtualização se faça destrutível. Isso se encaixa perfeitamente também em teorias neoliberais da economia, como a de Schumpeter, que previu esse processo, inclusive na parte não material da economia, que é a economia de bens simbólicos, o que diz respeito ao que tem valor agregado com informatização, no mundo de hoje, do qual estamos falando, a guerra cibernética. Então, seria uma nova fase da evolução da informática que estamos vivendo e que poderia muito bem ser encaixada como mais uma etapa da fase de evolução da computação e como parte do processo de evolução econômica do capitalismo. Muito bem. Como que é travada a ciberguerra? Com armamentos apropriados, né? É essencial para que a guerra cibernética possa ser travada com sucesso no fronte psicológico que a infraestrutura de controle e comando esteja funcionando. E essa é constituída de uma infraestrutura de identificação remota. Okay? Uma infraestrutura que eu chamo de vigilantismo global, uma ferramenta para manipular mercados, isso é importante dizer nesse momento. A parte mais importante da guerra cibernética é a de manipulação de mercados, a meu ver. Insuflar revoluções coloridas, que são seguidas de caos e colapso, chamadas no jargão da inteligência dos regimes capitalistas centrais de regime change, ou controle social em revoltas contra a austeridade, escassez e genocídio, que vão se tornar mais necessárias e importantes à medida que essa guerra se desenrola. Se alguém quiser testar se essa infraestrutura funciona ou não, tem aqui um URL que vocês podem visitar para verem como funciona a tal da New Generation Identification, que é um investimento pesado que está sendo concentrado com empresas terceirizadas, com apoio de empresas terceirizadas, uma base de dados gigantesca controlada pelo FBI. E conceito tecnológico, não tenho dúvidas. Eu acho muito ingênuo a gente pensar que a autonomia tecnológica é conseguida a partir do momento que você se livra das armadilhas que a dependência ao hardware podem constituir, quando a produção em larga escala de software de prateleira, que são usados inclusive em bibliotecas criptográficas, são alvo preferencial dessa estratégia de guerra cibernética por quem tem uma agenda de governo global a ser implementado na Terra. Okay? Esse documento seguinte para o período de 2012 a 2016 está entre aqueles que foram vazados com as revelações de Snowden. Aqui a tradução para o português, o que me faz pensar e concluir ou inferir que não é por acaso que esse documento deve ter vazado. Eu considero o episódio Snowden uma etapa de transição, considerando que Snowden ainda está vivo, uma PSYOP, uma operação psicológica de transição para uma nova etapa da guerra cibernética, onde as alianças não vão mais precisar ser feitas com coação e intimidação às escondidas. Elas vão poder ser legalizadas ou legitimadas na prática. Então, para isso, a opinião pública tem que se acostumar, e nada melhor do que um herói para fazer isso, alguém que põe sua vida em risco vazando essas informações. Muito bem, se alguém tem dúvida que isso é para valer, tem aqui uma declaração do chefe da CIA, que diz que no plano psicológico o medo e o consentimento, através do medo, é parte do processo de adestramento e preparação da população para o nível de controle que o governo global precisará implementar, inclusive econômico, né? Aqui essa fala eu destaco porque nela a guerra ao terror é não mais conduzida por terroristas, e sim por militantes que planejam.
Bem, eu posso me considerar um militante, estou vestido como um militante aqui. E planejo. E planejo. Planejo palestras como essa. Planejo alertar a população. Então, algumas reflexões a respeito de o que está invisível nessa busca de soluções contra o crime organizado agindo de forma cibernética. E está fora do radar, como que invisível, o megacrime organizado, aquele que é em larga escala e acima da lei, que são peças importantes do xadrez geopolítico no contexto atual. Esse ano já vão para mais de 20 os banqueiros de segundo e terceiro escalão que apareceram suicidados, conforme os relatórios policiais, inclusive um com 7 tiros de pistola de prego, dessas de carpinteiro, na cabeça, né? Ou que vão fazer uma viagem aérea do 33º andar do prédio do banco, sem comprar passagem de avião antes. Finalmente, banqueiros admitindo investigações criminais que manipulam mercados. No caso, o mercado de juros, que influenciam, têm efeitos nos mercados de câmbio financeiro, de petróleo, de metais. Nós estamos vendo os efeitos disso nos noticiários. E o interessante aqui é o seguinte, quando há punição, quer dizer, quando o Estado aparece para mostrar que está agindo contra esse tipo de crime, via de regra, a punição é apenas financeira e as multas são menores, bem menores, ordens de grandeza menores que os lucros auferidos com a manipulação dos mercados. O que está em jogo aqui? Está em jogo aqui o controle da transição monetária que precisa ocorrer a hora que esse esquema de tornar crédito em moeda não mais funcionar e o colapso social e econômico for uma ameaça maior do que a da transição financeira. Então, o que é curioso a respeito de ataques cibernéticos que ocupam esse espaço de planejamento da guerra cibernética, de ações de manipulação financeira, é que eles são indistinguíveis de ataques de bandeira falsa, já que quem controla a infraestrutura para a investigação pode ser quem está interessado em promover o ataque e botar a culpa em terceiros, como a gente tem visto com o noticiário, inclusive a respeito do avião da Malaysia Airlines, que caiu na Ucrânia, né? Quando esgotar a oferta à vista do ouro, metal físico, a hiperinflação atingirá o dólar e o ouro estocado pode lastrear a nova moeda. O problema é que para o ouro possa lastrear uma nova moeda que ocuparia o lugar de uma moeda que deprecia, entrando em hiperinflação, é que se não houver uma infraestrutura tecnológica para fazer os mercados funcionarem, ela não vai colar como substituto. E é aí que a guerra cibernética vira física, né? No controle e na destruição das infraestruturas alternativas de telecomunicação. Bem, então os efeitos desse fronte da guerra cibernética, que é a manipulação de mercados, na organização dos estados periféricos ao capitalismo, começa a ficar visível para quem acha tudo isso uma viagem na maionese ou uma teoria da conspiração apenas. Eu não acredito em teoria da conspiração, eu acredito em conspiração. Só abrir o dicionário e ver o que significa. Respirar juntos. Para adiar a hiperinflação do dólar, estímulos seletivos de crédito como moeda geram bolhas e fraudes que tornam a crise e o colapso inevitável, evitada por enquanto com chantagem, ameaça militar e regime change. E como o tema desse painel é segurança pública e crime cibernético, eu queria chegar nesse slide, esperava poder fazê-lo antes de 20 minutos, peço perdão se extrapolei 1 ou 2 minutos, mas aqui está um planejamento do orçamento de 2014, conforme previsto pela LDO, onde se 35% da dívida pública do Brasil é fraudulenta, conforme sugere o artigo citado na transparência anterior, derivada de manipulação fraudulenta de contratos e de mercados de câmbio, né? Por que o Brasil precisa ter uma taxa de juros de 11%, enquanto os países do centro do capitalismo estão praticando taxas de juros negativas ou 0%? Né? Então, se considerarmos que 35% dessa dívida, essa amortização de dívida, pagamento de juros, do orçamento de 2014 é ilegítima, né? Isso daria mais ou menos 1/3 de 42%, que é 30 vezes o orçamento de segurança pública do Estado brasileiro de 2014.
Mas esse não é o ponto principal que eu quero destacar para encerrar minha apresentação. Eu quero destacar o fato que esse estrangulamento financeiro de países periféricos do capitalismo é também um instrumento da guerra moderna, conforme descrita por Sun Tzu, onde você conquista sem precisar dar tiro. Você enfraquece o inimigo ao ponto de dobrá-lo psicologicamente para ele aceder à dominância que se lhe impõe por quem está em condições de dominá-lo, né? No caso, quem controla a emissão e circulação de moeda que funciona como reserva de valor no comércio global hoje, né? E trazendo à tona a importância da soberania econômica e financeira para o momento em que estamos vivendo, uma fala do presidente da Rússia, dia 4, no discurso que ele proferiu ao parlamento, que para muitos países soberania e dignidade nacional são conceitos esquecidos ou relíquias, então para a Rússia a verdadeira soberania é condição absolutamente necessária para a nossa existência. E para o país cujo hino diz, verás que o filho teu não foge à luta. Obrigado pela atenção de vocês.